Eu quero convidar você a ficar de pé só mais uma vez. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 47 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 47. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Gênesis 47, verso 7, verso 8 e verso 9. Agradeço ao pastor André. Ele disse que há muitas semelhanças entre a gente, mas existe uma diferença muito grande. É que ele tem uma voz assim muito bonita, canta afinado, e eu só canto em 2 notas, que é dó de mim. Então tem uma diferença grande. Diz o texto o seguinte: trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Eu quero enfatizar aqui essa parte B, onde começa aqui, poucos e maus, do verso 9, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Você pode repetir comigo? Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Mais uma vez, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos pela tua presença tão real aqui no nosso meio. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que já fizeste, Senhor, pela maneira como o Senhor tem trabalhado esta noite no nosso coração. Nós acreditamos de que há algumas expectativas hoje à noite. O teu povo que subiu à tua casa com o propósito, Senhor, de te adorar, também subiu na expectativa de ouvir uma palavra tua, uma palavra que defina, que direcione suas vidas, seus corações. E a história prova, a tua palavra, Senhor, nos diz que em momento algum da história o Senhor despediu o teu povo da mesma maneira como chegaram a ti. O Senhor sempre deu direção, sempre deu norte, e que esta noite não seja diferente, que o Senhor fale conosco um pouco mais. Queremos ouvir a tua voz, queremos guardar a tua palavra no nosso coração, queremos ser, Senhor, mudados, transformados e melhorar a nossa vida contigo a partir da compreensão da tua palavra. Entre tudo que nós ouvimos, nós queremos te agradecer. Hoje é uma noite especial para celebrarmos, para, Senhor, expressarmos a nossa gratidão por tanta coisa boa, pela tua graça, Senhor, derramada, pelos milagres que o Senhor tem feito, pela maneira como o Senhor tem guardado a nossa vida. Senhor amado, falta-nos palavras para expressar nossa gratidão, porque independente do que somos e muitas vezes do que fazemos, o Senhor nos alcança, a tua graça é irresistível, o teu amor é especial, e nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor por todas essas bênçãos recebidas e por tanta misericórdia, Senhor, aplicada às nossas vidas. Receba, Senhor, a nossa gratidão nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar-se um pouco, deixe a sua Bíblia aberta. Meus queridos, eu fiquei impactado desde o começo que aqui nós chegamos. O que eu percebi diante dos momentos do culto, das intervenções, dos textos lidos e dos momentos que os irmãos vieram aqui à frente, praticamente em tudo que foi feito havia a expressão, a palavra gratidão. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Esse é um sentimento que está escasso no meio do povo de Deus. Esse sentimento de gratidão é, na verdade, um sentimento que está distante de muita gente. Até porque nós estamos hoje, nessa nossa pós-modernidade,
com a teologia que tem apresentado Deus como uma espécie de garçom, que está sempre disponível a nos servir com o que nós queremos, da maneira como nós queremos. E quando de repente o nosso pleito ele é um pouquinho maior, ou seja, as nossas demandas são maiores, nós de repente encontramos uma maneira de ser atendido, e aí se empreende, se faz campanhas e mais campanhas, investimentos e mais investimentos financeiros, na expectativa, ou na esperança, ou na ideia de repente comprar a Deus e comprar os seus benefícios. Na verdade, hoje, irmãos, e quando eu digo que há uma escassez, e há uma necessidade de realmente aplicarmos verdadeiramente esse sentimento no nosso coração, porque se na verdade nós entendermos o que é gratidão, nós vamos entender que a nossa vida cristã é um milagre. Nós vamos entender que a nossa família, quem sabe a família de alguns que está toda aqui é um milagre. Nós vamos entender que o que acontece hoje aqui na igreja e o que tem acontecido nesses 30 anos é um milagre. Nós vamos entender que o que tem acontecido no nosso trabalho, aonde quer que nós estamos, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é o milagre de Deus na nossa vida. E por que não dizer que o fato de nós estarmos aqui, contemplando a sua glória, abrindo o nosso coração, expressando o nosso louvor, dando a Ele o nosso louvor, é uma demonstração real de que a nossa vida foi transformada, de que nós estarmos lá no laço, estarmos lá mergulhados no poço, na perdição, mas o Senhor de maneira sobrenatural interviu na nossa história, mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida, nos habilitou de novo e nos deu a oportunidade de estarmos aqui celebrando e adorando o seu nome. Há razões, há sobejas razões para que o nosso coração nesta noite seja tomado por esse sentimento, um sentimento de louvor a Deus, porque quem não é grato é porque acha que Deus tem a obrigação de fazer o que Ele pede. Quem não é grato acha que Deus tem a responsabilidade de repente atender às nossas demandas, mas Ele não tem. Ele é Deus, mas Ele olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de perdão. Ele entende a nossa causa, Ele é empático à nossa situação e de maneira amorosa, poderosa, graciosa, nos abençoa de maneira que nós não merecemos. Perceba, esse texto aqui aparentemente parece um pouco complicado, mas esse texto aqui ele mostra a dificuldade muitas vezes das pessoas olharem para a sua vida e de perceberem, por exemplo, a ação de Deus, a mão de Deus. O texto vai mostrar aqui um encontro pessoal de Jacó e de Faraó. E é interessante a pergunta, havia questões burocráticas, questões de governo, questões que eram questões normais, que acontecia, fazia parte ali do trato, da educação. Faraó está perguntando a Jacó, quantos anos você tem? E é interessante a maneira como Jacó responde. A pergunta ela é objetiva. Verso 8 diz, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó poderia responder o seguinte, os dias dos anos da minha vida são 130 anos. Mas me chama a atenção essa expressão aqui em sequência, quando ele diz, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Irmãos, eu fico pensando o que estava na mente e no coração de Jacó, para que de repente ele pudesse fazer essa afirmação. O que na verdade ali estava fervilhando, o que estava ali tomando o coração dele, o que estava ali pela boca saindo, o que é que estava ali naquele momento ali, muito ávido na mente e no coração de Jacó. Porque se alguém perguntasse, ou perguntasse ao pastor André quantos anos você tem, ele ia dizer, são 25 anos, não é? De cada lado. Se perguntasse aqui para as irmãs, certamente as irmãs já não dizem, não gostam muito de dizer idade, né? Mas os homens responderiam com facilidade. Perguntasse a mim, eu diria, né? Eu tenho apenas aí torno de uns 46 por aí. Essa é a pergunta que Jacó faz a Faraó, quantos anos você tem?
Mas ele responde: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. A ideia, irmãos, olhando para esse texto, e aqui a impressão minha, é de que Jacó, ele está respondendo a Faraó, olhando pelo retrovisor da vida. Ele está olhando e pensando de repente nos momentos difíceis que ele passou. Ele está de repente pensando nas lutas, nos embates. Ele está pensando nos momentos de morte, de perigo. Ele está pensando nas fugas. Ele está pensando nos momentos que ele teve que correr da presença do irmão. Ele está pensando no engano que ele cometeu durante quase toda a sua vida. O que está exatamente na mente e no coração de Jacó ao responder: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Talvez o momento que ele tenha roubado o direito que pertencia ao seu irmão Esaú, o direito da primogenitura. E ele precisa fugir ali como um ladrão, porque o irmão diz que aonde o encontrá-lo, iria matá-lo, iria acabar com a vida dele. Talvez ele tenha feito essa afirmação: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, pensando em uma outra coisa, pensando que nesse momento que ele foge da presença de Esaú, ele precisa empreender pelo deserto. Ele vai pelo deserto, e ali ele não tem um conforto da casa do pai nem da mãe. Ali ele precisa dormir ao relento, à noite, ao sereno, e se utiliza de uma pedra como travesseiro. Talvez ele tenha feito essa afirmação olhando para o passado, como muita gente costuma fazer. A ingratidão é isso, a falta de gratidão, ela neutraliza o nosso coração para perceber o que Deus tem feito, o que Ele fez. Ela, na verdade, faz com que nós olhemos para as coisas ruins e a nossa mente, o nosso coração, a nossa história, ela fica fixa naqueles momentos ali, e nós só lembramos dessas tragédias, desses momentos difíceis, das dores, das lutas. Ele talvez tenha dito: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, pensando no momento que ele encontra o anjo, luta com o anjo, e o anjo mete lá a espada ali na coxa. Talvez ele tenha pensado e tenha dito isso no momento que ele é enganado por Labão. Até alguns dizem que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não lia, né? Mas não tem nada a ver essa história. Ele amava realmente Raquel, mas foi dado Lia. E ele esperava tanto Raquel, ele amava tanto Raquel. Talvez ele tenha pensado e tenha dito, tenha respondido a Faraó: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, na principal tragédia que lhe aconteceu. Quando ele está em casa e de repente chegam os seus filhos com a túnica especial que ele havia dado para o seu filho preferido, suja de sangue, dizendo que ele havia sido comido, que ele estava morto, e que ele chora por muitas noites, por muitos dias. Mas perceba uma coisa, nós estamos aqui no capítulo 47, todas essas tragédias acontecem em capítulos anteriores, são coisas que aconteceram já no passado. Jacó, ele observa apenas a negatividade de algumas ações, ele percebe apenas alguns problemas que ele passou, ele não consegue olhar com o coração grato e ver que no meio de todas essas lutas, Deus esteve, como sempre está, com cada um de nós. Ele esqueceu, por exemplo, que mesmo ele roubando o irmão querendo matá-lo, ele encontra o irmão depois, e diz a Sagrada Escritura que eles se abraçam, eles se beijam, demora-se um bom tempo ali, os dois conversando, é liberado perdão. Ele esquece, por exemplo, que na noite que ele usou uma pedra como travesseiro, o Senhor lhe aparece e diz o seguinte para ele, naquela noite difícil, naquela noite desconfortável, naquela noite doída. Todos nós tivemos uma noite inesquecível, aquela noite que doeu a nossa alma, aquela noite que migrou ali, que fragmentou as nossas forças.
aquela noite que arrebentou a nossa esperança, aquela noite que nós ficamos muito menores do que nós somos, aquela noite que veio o pensamento de acabar com a vida, porque a esperança minguou, a esperança desapareceu, acabou. Mas naquela noite que ele usou a pedra como travesseiro, o verso 14 do capítulo 28 de Gênesis, diz que o Senhor aparece e diz o seguinte para ele: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ai para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que eu te prometi. Ele esqueceu disso. Ele esqueceu que no Val de Jaboque, quando ele tem ali a sua coxa ferida, e que ali o nome dele passa a ser enganador, ou pelo menos o conceito, a ideia de nome, Jacó, enganador, trapaceiro, o nome dele é mudado para Israel, que significa príncipe de Deus, ou campeão com Deus. Ele esqueceu que mesmo trabalhando e sendo enganado por Labão, mesmo por muitos anos, ele finalmente teve Raquel em seus braços. Ele esqueceu essas coisas, assim como muitas vezes nós esquecemos. Nós olhamos para trás e só conseguimos identificar e enxergar os momentos difíceis da vida, e nós não percebemos de que a mão de Deus esteve e sempre estará conosco, cuidando todo o tempo e toda hora. Ele não se separa de nós, Ele não se afasta de nós, Ele não nos abandona, mas estará conosco, está conosco e vai estar conosco todo o tempo e toda hora. Mas o que é mais grave aqui, mais grave é que se nós observarmos o capítulo 46, nós vamos perceber que do verso 28 ao verso 34, Jacó tem a oportunidade de encontrar o seu filho José. Então o contexto aqui era para ser um contexto de alegria, de celebração. A alma de Jacó era para estar em festa. Mas quando alguém não é grato, mesmo os maiores acontecimentos, mesmo Deus evidenciando, mostrando e fazendo, os olhos se fecham para a mão de Deus, para a glória de Deus, para a manifestação de Deus. O que precisamos hoje à noite, não apenas hoje à noite, mas durante toda a nossa vida, é entender, irmãos, como dizia aquela canção antiga de Josué Gonçalves: no reino de Deus o meu direito é não ter direito algum. O meu direito, eu sei que por aí estão reivindicando, eu reivindico, eu mando, eu ordeno, mas no reino de Deus nós não reivindicamos, no reino de Deus nós não mandamos, no reino de Deus nós não decretamos, no reino de Deus nós somos servos e nada mais. E Ele, de maneira maravilhosa, graciosa, poderosa, faz a vontade dEle acontecer em nossas vidas. Verso 28 diz que Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Goze e chegar à terra de Goze. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Goze. Apresentou-se e lançou-se-lhe ao pescoço, e chorou assim longo tempo. E eu fico aqui imaginando a cena. Esse é o filho que estava morto. Este é o filho de que ele havia chorado por sua morte. Este é o filho que ele havia lamentado por meses, por ano. Este é o filho que trouxe infelicidade à sua alma, porque estava declarado a sua morte. Mas ele encontra esse filho vivo. Esse filho não só está vivo, mas ele vai dizer no capítulo 48 de Gênesis, de que ele foi ao Egito
através da soberania de Deus, da presciência de Deus, para guardar o pai, para guardar a terra, para guardar a família, porque Deus anteveu, Deus percebeu, Deus trabalha na história, Deus trabalha no passado, Deus trabalha no presente, Deus vê o futuro, Deus sabe de todas as coisas. As nossas vidas estão em suas mãos, Ele conhece todas as coisas. Então não lamente pelo seu passado, não lamente pelas dores que você teve, não lamente pelos infortúnios que passou, mas compreenda de que Deus te sustentou e tem sustentado você, Deus tem guardado você, e Deus lhe trouxe hoje à noite aqui para celebrar e para adorar e para agradecer, porque você está vivo para a glória dEle, para o louvor dEle, para dignificar o nome dEle, porque Ele é santo e é um Deus que nos ama apesar de nós mesmos. O texto vai dizer de que nesse momento aqui José sente ali um sentimento, ele chora. Aí Jacó diz a José o seguinte: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, e sei que agora vive, mas não era hora de morrer, é hora de celebrar, é hora de agradecer, é hora de expressar a Deus toda a nossa gratidão. Entenda uma coisa: Deus tem o controle da sua vida, Deus tem o controle da sua história, Deus controla todas as coisas, porque Ele é Deus. Esse momento aqui, irmãos, é um momento que eu acho bem interessante. Jacó diante de Faraó, tendo a oportunidade de dizer a Faraó o quanto o seu Deus é grande, o quanto o seu Deus é maravilhoso, mas simplesmente ele expressa toda a lamentação. Eu quero pensar com você aqui pelo menos 3 razões pelas quais hoje à noite o nosso coração deve estar transbordando de alegria. A primeira razão, eu queria que você entendesse que é muito importante termos os nossos nomes de repente nos murais da história. Há pessoas que de repente, quando tem o seu nome notável em uma universidade, em de repente uma empresa multinacional, alguém de repente é lembrado, alguém de repente tem uma exposição, fica extremamente feliz. Eu fico lembrando os discípulos quando estão retornando, dizendo: os demônios nos obedecem, nós oramos, eles vão embora. Aí o Senhor diz: mas a alegria de vocês não deve ser só por isso, mas deve ser porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. A primeira gratidão que eu quero que você olhe para Deus e assim faça a Ele, é que o seu nome talvez não esteja na história dos homens, mas está no livro dos céus. O seu nome está lá, como aquele que foi chamado, foi escolhido, como aquele que foi convidado, como aquele que vai adentrar os paraísos celestiais, vai ter a oportunidade de celebrar as bodas do Cordeiro, vai ter a oportunidade de andar por ruas de ouro e adorar aquele que é digno de todo louvor e adoração. O seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está no céu, você é um cidadão celestial. O Senhor lhe deu e lhe colocou o seu nome no lugar que é intocável, ninguém tira, ninguém toma, ninguém rabisca, ninguém passa a borracha, ninguém tira o seu nome, ninguém deleta o seu nome, o seu nome está lá. Você então deve ser grato por isso, porque você tem seu nome nos céus, aleluia. A segunda razão, olhando para toda essa história de Jacó, que devemos permitir que o nosso coração entenda, é que independente das lutas e problemas que passamos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é quem cuida de tudo, Deus é quem sabe de tudo. Deus, Ele permite o que é necessário permitir, mas Ele não perde o controle, Ele não perde a direção, Ele não perde a segurança. O nosso Redentor vive diante da crise, diante da história, Ele está presente. Eu me lembro de um casal, missionários que serviram a Deus muito tempo em uma nação, e de repente eles precisam retornar à sua
casa. E eles retornam, mas havia pouco dinheiro, não tinham como ir de avião ou retornar de avião. E eles então compram ali um bilhete para ir em barco. E não dava para comprar primeira classe, nem segunda classe, nem terceira classe. Aí fizeram uma cota e deu para arrumar e de repente completaram a terceira classe. Então vão de terceira classe. E de repente, quando eles estão chegando no porto, ouve algumas músicas, algumas canções, a fanfarra, a alegria do lado de fora. E o missionário olha para sua esposa e diz para ela, para a missionária: certamente essa festa é para nos receber. Mas que alegria, nós vamos ser recebidos por uma banda, por uma fanfarra. Que alegria, que bênção, eles estão lembrando do nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho. E de repente desce primeiro a primeira classe, depois desce a segunda classe. Quando eles descem já não havia mais banda, não havia mais fanfarra, apenas papel jogado no chão. E eles imaginam: não, mas a festa, a nossa festa deve estar quando nós chegarmos à nossa casa, onde nós vamos morar, a nossa nova casa. Certamente vai ter um grupo lá da agência que vai celebrar, vai fazer festa. E quando de repente eles vão chegando na casa, eles vão abrindo ali a porta com aquela expectativa de que de repente alguém grite, diga sejam bem-vindos e faça toda aquela festa. Mas de repente abre a porta e não há nenhuma manifestação, não tem ninguém. E eles imaginam: não, então deve estar no quarto, a surpresa está no quarto. E vão nas portas dos quartos, vão abrindo uma por uma, e não havia ninguém para recebê-los de volta à sua casa. E ali o homem, o missionário, fica extremamente triste. E ele olha para a esposa vai tirando as coisas, vai organizando ali a sala, organizando a cozinha com as coisas que trouxeram nas caixas. E ele fica andando dentro de casa, vai para lá, para cá, mas muito chateado. Aí diz para ela: eu vou dar uma caminhada. Aí ele volta para ela e diz assim: é isso que nós recebemos, depois de mais de 2, 3 décadas servindo a Deus em um outro país, voltamos para casa, e é assim que nós somos recebidos. E ela disse: mas amor, tem um pouco de paciência. Eu disse: não, eu não consigo entender. Ela disse: eu vou orar. Aí ele disse: então ore, eu vou caminhar, e quando você estiver orando, pergunte ao seu Deus se é assim que Ele nos recebe de volta para o nosso lar. E ele sai, passeia e vai para a cabeça esfriar um pouco. E quando volta, ela continua arrumando as coisas ali, deixando tudo arrumadinho. E de repente ele vai na geladeira, toma água, olha para ela e pergunta: você falou com o seu Deus e não mais o Deus dele? Porque essa é a maneira que ele infere. E ela diz: falei sim. E ele respondeu. Aí ele vai saindo, aí ela diz: respondeu. Aí ele tem um susto e volta e diz: ele respondeu. Ela disse: sim, ele respondeu. E o que foi que ele respondeu? Ele respondeu dizendo que nós ainda não chegamos em casa, que aqui não é a nossa casa, que aqui ainda não é o nosso lar. O nosso lar é lá com Ele. E a nossa gratidão a Ele é por isso. É porque Ele disse que ia deixar tudo preparado. Está tudo preparado lá. Está tudo arrumado lá. Está tudo bem colocado lá. Esperando, nos esperando, para habitarmos e para vivermos uma vida de louvor e glória, de glória e glória, de louvor a Deus, de adoração a Deus. Em último lugar, eu gostaria que você compreendesse e entendesse que a razão de sermos gratos, além dessas duas outras razões, é também, e guarde isso no coração, é pela oportunidade que Deus nos dá todos os dias, de estarmos vivos, e assim, vivo conosco, a esperança, ela surge em nós. Capítulo 3, verso 21 de Lamentações, ele diz no verso 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a partir do verso 22 ele começa a falar acerca das misericórdias. Então hoje à noite, em nome de Jesus, traga ao seu coração
aquilo que pode dar esperança à sua alma, aquilo que pode dar esperança à sua família, aquilo que pode dar esperança à sua fé, aquilo que pode dar esperança ao seu trabalho a Deus, seu serviço a Deus. Não deixe que o seu coração seja um lugar, um palco de tristeza, de asco, de amargura, de ódio, de rejeição, de sentimentos detestáveis, de sentimentos que desagradam a Deus, de sentimentos que inferiorizam você, de sentimentos que colocam você para baixo. Mas faça do seu coração um lugar de adoração a Deus, reconhecendo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Faça do seu coração um lugar que compreende que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Faça do seu coração um lugar onde você tenha a convicção de que você não está só e Deus está com você. Ele está aí cuidando da sua vida e Ele planejou o melhor para a sua vida, o melhor para o seu coração, e melhor coisa está nas mãos de Deus. Então você precisa nesta noite ser grato a Deus. Pare de murmurar. Pare de murmurar o tempo todo, de reclamar pelas atividades da igreja, reclama de repente em casa o tempo todo. Já olham para você muitas vezes como um poço de reclamação. Não se vê muitas vezes um sorriso no seu rosto, porque você acha que atingiu o nível da perfeição. Todo mundo erra, menos você erra. Não faça isso. Permita que o seu coração seja um lugar onde você olhe para as pessoas e compreenda de que Deus lhe deu o privilégio de conviver com elas, de aprender com elas, de ser bênção na vida delas e delas serem bênção na sua vida. Se alguém lhe perguntar hoje à noite quantos são os seus anos, qual a resposta que você dará hoje à noite? Eu direi o seguinte: os dias dos anos das minhas peregrinações são 46 anos, anos de muitas lutas, mas da provisão e do cuidado de Deus, porque Ele tem cuidado durante todos esses dias, todos esses anos, todas essas semanas, todos esses minutos. Ele tem cuidado. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ti. Não merecemos nada, Senhor. Não somos dignos, Senhor, de absolutamente nada, nada. Mas o Senhor é tão gracioso, é tão bondoso. Como diz Max Lucado, Senhor, a Tua graça, Senhor, ela é tão proporcional que acabamos mergulhando nela. Somos invadidos por ela. E para onde nós olhamos, só vemos a Tua graça. Tua graça na família, Tua graça na igreja, Tua graça no trabalho, Tua graça nas nossas vidas. É o favor do Senhor para nós. É a constatação que nós não merecemos nada, mas o Senhor é gracioso. Portanto, o Senhor receba nesta noite a nossa gratidão. Receba, Senhor, o nosso louvor. Senhor, não deixe que estejamos todo o tempo reclamando, questionando, brigando. Senhor, que o nosso coração olhe para trás e perceba que desde o começo, Senhor, a Tua mão esteve conosco, está conosco. Que o Senhor sempre esteve no comando da nossa vida, no comando da nossa história. E que ainda aqueles momentos difíceis que nós passamos, mas que o Senhor se revelou neles, o Senhor se mostrou neles, o Senhor trouxe paz ao nosso coração, o Senhor não nos abandonou. Por isso, receba nesta noite a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.